que eu entendo por zoeira, que foi, na verdade, o ponto principal que eu observei na minha pesquisa de campo nas escolas, foi pensar que a zoeira constituía uma dinâmica relacional fundamental dos estudantes na escola. Ela constituía ou consistia em relações jocosas, em relações lúdicas, ou seja, de brincadeira, e com alguma dimensão agonística, ou seja, de disputa, de conflito, e que afeta não só a dinâmica relacional dos estudantes entre eles, mas deles com a escola. Então eu posso dizer que, na relação com a escola precisa primeiro entender em que consiste essa zoeira, e em segundo lugar, entender até que ponto ela pode ou não ser tolerada. Por quê? Porque num primeiro momento, talvez uma visão mais romântica possa pensar essa zoeira apenas como uma subversão, uma insurgência contra uma ordem disciplinar opressora, enfim. Ela até pode ter e tem um pouco desse elemento, mas ela passa a ser um problema e aí ela precisa ser de fato vista mais de perto pela escola quando ela acarreta ou ocasiona elementos de perseguição, elementos de preconceito, de racismo. A escola tenta, se ela historicamente controlava por meio da dimensão disciplinar os corpos, esse controle tem a ver, ou seja, fique sentado aí menino, em fileira, não pode levantar. As escolas públicas em que eu estive, a sala de aula trancada, porque o professor não tem mais essa autoridade disciplinar de impedir nem que o menino saia da sala de aula durante a aula. O que acontece quando a escola se vê confrontada com essa nova lógica em que aquela lógica disciplinar de controle dos corpos, de docilização dos corpos, como diria o Foucault, já não funciona tanto. Essa escola tende a tentar aumentar esse controle, a endurecer esse seu regime disciplinar, no crescimento dos muros, no surgimento de grades, nas trancas. Então as portas das salas de aula têm umas chaves que é quase uma tramela, um troço que parece um cofre. Então acho que tem esse fortalecimento nesses espaços. Por outro lado, os descontroles, se é que nós possamos chamar assim, a gente pode entender que esse jovem hoje ele é como diz o Graham e o Bigham, um ciborgue. Ele está com um implante tecnológico, subjetivamente com ele, que é o smartphone. Então, para que eu preciso memorizar se eu tenho um aparelho que vai fazer isso por mim? Então, isso desafia a lógica da autoridade do professor, né? Hoje, com o Google, qualquer estudante pode questionar o que o professor está falando. E aí, como é que o professor dialoga com esse novo modelo, com essas novas formas de controle, que não são mais dentro da lógica disciplinar, mas numa lógica de que todo mundo, de certa forma, tem um controle da situação, né? Tende a articular-se dentro dessa situação. A escola é uma das grandes responsáveis pelo surgimento das categorias de infância e juventude, tal qual nós a concebemos hoje, principalmente a partir do pós-guerra. Por quê? Porque a escola confina indivíduos de uma mesma idade no mesmo espaço, então fica mais fácil construir um reconhecimento de que aqueles indivíduos pertencem a uma mesma categoria de idade, podem constituir algum grupo identitário. Bem, se a escola constituir isso, a gente pode dizer que hoje, a partir dessa invenção das ideias de infância, de adolescência e de juventude, como nós percebemos hoje, esses jovens têm reinventado essa escola, ou pelo menos têm pressionado pela reinvenção da escola. E essa alteridade que esses jovens trazem é tão radical que alguns autores, como Bill Green e Chris Bigham, que são dois autores dos estudos culturais na Austrália, eles chegam a chamar de alienígenas na sala de aula, né? Ou seja, a ideia de que é uma geração que se constitui de um modo totalmente diferente do que a escola estava preparada ou para o qual a escola estava planejada a se constituir, né? Uma escola que é pautada na tradição e no letramento, de repente ela tem que lidar com novas gerações que estão mais atreladas às novas tecnologias da informação, ao audiovisual, a novas relações de poder. Então a primeira dificuldade, acho que tanto para professores e para gestores, é como é que lida com essas novas gerações numa instituição que não foi criada para essas novas gerações. Como é que a gente consegue, novamente, colocar em diálogo essa dimensão da tradição que a escola representa e que é importante, com essa dimensão da novidade que os jovens trazem. É claro que isso traz um desafio a mais quando a gente pensa que, no momento atual, tanto a escola quanto o professor tem perdido cada vez mais prestígio, né? Tem perdido prestígio social, né? Porque hoje a escola não é mais a principal instituição que legitima saberes, então o jovem tem acesso a uma série de outras instituições ou de mecanismos de legitimação de saberes, seja pela televisão, seja pelas redes sociais.
E por outro lado, em termos econômicos, a gente sabe que a carreira de professor também ela tem cada vez mais sido desvalorizada, né? Fundamentalmente, enquanto na escola privada as questões que esses jovens trazem são vistas como questões de juventude, quando a gente olha para a escola pública, principalmente a escola pública periférica, essas questões de juventude são em grande parte estigmatizadas e criminalizadas, né? Então esse é um fator diferencial. A bagunça do menino da escola privada ela é só indisciplina e no máximo algo para conversar com a direção, com o psicólogo. A bagunça do menino da escola pública periférica ela se torna criminalizada. A polícia é chamada muitas vezes, né, como último recurso disciplinar de algumas dessas escolas. A escola tem que constituir uma espécie de um redescobrimento dirigido das coisas do mundo. O mundo já está aí, ela tem que ser capaz de apresentar esse mundo e fornecer a essas novas gerações uma capacidade de navegar nesse mundo, num mundo que é cada vez mais inflado de informação e que a gente se perde no meio dessa quantidade de informação, de fake news. Então, a escola, ao contrário do que muitos dizem, que a tecnologia pode destruir a escola, eu acho que a escola ainda pode ter um papel fundamental, se não tentar competir com a tecnologia, mas sim tentar fornecer a essas novas gerações elementos, repertório cultural para que elas possam navegar e se articular com essas tecnologias de um modo inteligente, articular os conhecimentos não na base mais da memorização, na base de um certo acúmulo, que as máquinas já vão fazer isso, mas na base da capacidade de articular criativamente esse acúmulo de experiências, a herança que a escola traz, o acúmulo de conhecimentos pelo qual a escola é responsável por transmitir aos estudantes.